razão de ser desse Zoom de hoje é porque ontem completaram-se 60 anos desde o primeiro dia do julgamento do Adolf Eichmann, criminoso de guerra nazista, em Jerusalém. Eu era um jornalista muito jovem, muito jovem. Aliás, era o mais jovem de todos o tribunal. Isso saiu até numa nota na imprensa israelense, que eu era o mais jovem. E eu acompanhei durante quase 2 meses, aliás, 2 meses, eu acompanhei o julgamento do Eichmann. Por que esse julgamento do Eichmann despertou uma atenção mundial tão extraordinária? Primeiro, porque, ao fim da guerra, em 1946, houve o Tribunal de Nuremberg, foram julgados, condenados e enforcados os principais líderes nazistas. No entanto, havia 3 nomes, 3 nazistas que eram procurados desde 1946 e que ninguém tinha noção do paradeiro deles. Esses 3 eram Martin Bormann, que parece que morreu em Berlim, no último dia da guerra, em 7 de maio de 1945. Isso até hoje não está comprovado, mas é o que se acredita. O segundo mais procurado era o médico de Auschwitz, o médico monstro, Mengele, e o Mengele foi procurado exaustivamente durante anos e anos, até que ficou definitivamente constatado que ele tinha morrido afogado na praia de Bertioga, no Brasil. E o terceiro mais procurado, que era o encarregado, o executor da chamada solução final do extermínio dos judeus da Europa, que era Adolf Eichmann. O Eichmann sumiu em 1945, quando a guerra terminou. Evidentemente, ele tirou a farda, botou uma roupa de civil, como milhares e milhares de alemães nazistas conseguiram escapar de julgamentos. Eles tiraram as suas fardas, botaram roupas de civis e se tornaram, entre aspas, refugiados de guerra. São incontáveis. Eu posso até imaginar que chegue perto de 1 milhão de nazistas que conseguiram fugir do destino que mereciam. E, assim como outros nazistas que vieram para a América do Sul, o Eichmann foi para Buenos Aires. Ele se radicou em Buenos Aires. Eu não vou ter que recontar aqui toda a história da captura dele, mas em maio de 1960 ele foi capturado por agentes israelenses em Buenos Aires. Foi uma captura assim, rocambolesca, digamos assim. Eu, inclusive, anos depois, fiquei muito amigo do Tzvika Malkin, meu querido, inesquecível amigo que já faleceu. O Malkin foi o agente do Mossad que interceptou os passos do Eichmann em Buenos Aires. Ele me dizia: eu já sei falar espanhol, foi o que eu aprendi para parar o Eichmann na rua. Eu aprendi a falar um momentito, senhor. Isso o Tzvika que me contou. Depois, se a gente tiver tempo, eu posso entrar em outros detalhes que o Tzvika me contou sobre a captura do Eichmann. Eu tive esse privilégio de receber esse relato em absoluta primeira mão, sem ter que ler em lugar nenhum. Bom, voltando então a Jerusalém, onde o Eichmann foi levado a julgamento no dia 11 de abril de 1961. Em sendo Adolf Eichmann o designado executor da solução final, evidente que esse julgamento atraiu as atenções do mundo inteiro. Acho que tinha ali, naquela ocasião, mais de 200 correspondentes do mundo inteiro, fora a imprensa israelense que lá estava. Agora, vejam bem, por que esse julgamento do Eichmann se tornou tão distinto, tão diferente de outros julgamentos de outros nazistas? Porque fazia pouco tempo do fim da guerra. Os horrores do Holocausto faziam muito pouco tempo. A guerra terminou em 1945, o julgamento do Eichmann foi em 61, eram apenas 16 anos. E nesses 16 anos, não havia a divulgação, a difusão do horror do Holocausto como aconteceu. Então, eu até escrevi um artigo outro dia, dizendo qual era o legado do julgamento do Eichmann. Foi que, por causa desse julgamento, por causa de tudo que foi levantado ali naqueles meses em Jerusalém, o julgamento começou em abril e só terminou em dezembro. E ele foi executado em 62 só. Mas, enfim, o que aconteceu? O legado principal deste julgamento do Eichmann é que o mundo parece assim que teve que acordar
o mundo foi despertado para os horrores do Holocausto. E depois do julgamento dele, apareceram dezenas de historiadores, pesquisadores, jornalistas, de muita gente que se dedicou ao estudo do Holocausto, como nunca tinha acontecido antes. Isso foi muito importante. Evidentemente que, ao mesmo tempo que houve esse surto de pesquisa do Holocausto, houve também o surgimento do negacionismo do Holocausto, que é um negacionismo que persiste, a jurisdição é questionável. Mas a justiça do Eichmann ter sido julgado em Israel é uma justiça inquestionável. Agora quero chegar a um outro aspecto importante do julgamento, que é o seguinte: uma das narrativas mais comuns referentes ao julgamento do Eichmann é o livro da Hannah Arendt, chamado Eichmann em Jerusalém. É um livro, rigorosamente, no meu entendimento, um livro desprezível. Livro desprezível porque ela faz o seguinte: ela, em primeiro lugar, ela procura demonstrar, sem nenhuma prova evidente disso, que a solução final só pôde ser executada porque os nazistas contavam com a cumplicidade dos próprios judeus. Tem uma tese que não se sustenta, uma tese que não é comprovada, e ela, para se apegar nessa tese, ela foi narrando que as chamadas lideranças judaicas, que foram cúmplices dos nazistas, e por isso tantos judeus puderam ser exterminados na Europa. Porque é um absurdo. As chamadas lideranças judaicas eram pequenos comitês de voluntários, de judeus mais velhos, que se reuniram e tentando barganhar, negociar com os carrascos alemães, tentando negociar um abrandamento das medidas de repressão, tentando adiar a colocação de judeus em vagões e levados para campos de concentração. E esses mesmos, essas lideranças, todos eles também morreram nas câmaras de gás. Isso é uma coisa. Então, ela constrói, a Hannah Arendt constrói, que a solução final era uma gigantesca máquina muito sofisticada, da qual o Eichmann era apenas um pequeno peão. Era quase que uma pessoa insignificante, o que não corresponde à verdade sob hipótese alguma. Foi nessa narrativa da insignificância do Eichmann que ela construiu essa história que é repetida hoje em dia até a exaustão e sem nenhum fundamento, chamada a banalidade do mal. Não houve nada de banalidade do mal referente a Adolf Eichmann. Olha só, em 1937, ele já tinha designado pelo Partido Nazista para se ocupar das questões judaicas. Em 1937, ele foi para a antiga Palestina, ele percorreu a antiga Palestina, e depois, esse meu amigo, que capturou ele em Buenos Aires e depois fez um interrogatório com ele, ele falou para o agente do Mossad que ele tinha, inclusive, ficado muito impressionado com os pioneiros judeus que estavam fazendo uma revolução agrícola na Palestina. Então, veja bem, desde 1937, já 2 anos antes do começo da guerra, e já 5 anos antes da reunião que se voltou para a solução final, o Eichmann já estava envolvido na questão judaica. E ele falou para esse meu amigo do Mossad, que o interrogou: não, eu não tenho nada contra Israel, não tenho nada contra judeus. E meu amigo, o Zvika, do Mossad, falou para ele: pois é, mas a minha irmã e 2 filhos dela morreram em campo de concentração. E o Eichmann, quase que ingenuamente, disse assim para ele: morreram, né? Morreram porque eram judeus, né? Chegou a esse ponto, sabe, de perversidade, que a Hannah Arendt resolve rotular como banalidade do mal. Não houve banalidade nenhuma, houve uma perversidade enorme. Na reunião de Wannsee, que foi no castelo de Wannsee, em 1942, foi uma reunião comandada pelo Heydrich, com toda a alta hierarquia nazista,
Foi nesta reunião que o Eichmann foi encarregado como o principal executor da solução final. Não há banalidade nenhuma nisso. Há uma premeditação criminosa, assassina, e foi isso que ele fez. E foi por isso que ele foi julgado em Israel, e foi por isso que ele foi julgado culpado, e foi por isso que ele foi condenado à morte. Bom, eu acho que eu já falei demais. Agora eu estou aberto para as... Joelson, primeira pergunta. Zébio, os jurados eram só israelense ou tinha diferente nacionalidade? Não tinha jurados, não tinha jurados. Eram 3 juízes, que eram 3 juízes da Suprema Corte de Israel. O presidente do tribunal era um juiz da Suprema Corte, chamado Moshe Landau, tinha outro juiz da Suprema Corte israelense, chamado Benjamin Alevi, e o terceiro juiz, desculpa, não me lembro o nome agora. Mas deixa eu contar uma coisa, Joelson. No primeiro dia, me designaram um lugar na chamada plateia do julgamento. Eu estava na fila H, cadeira número 18. Eu estava assim, a uma distância, digamos, uns 15 metros da jaula de vidro que protegia o Eichmann. Então, eu pude assim, acompanhar bastante, bem de perto, todos os movimentos dele e ficar familiarizado com a figura dele. E me lembro, olha, sem exagero e sem fantasia, sem folclore, me lembro exatamente até hoje, faz 60 anos, do momento em que abriu-se uma porta no fundo e ele entrou nessa jaula de vidro e ficou ali parado. Ele não olhou para ninguém, não olhou para as pessoas que lotavam o tribunal, ele apenas levantou a cabeça. E sabe o que ele viu quando ele levantou a cabeça? Ele viu uma enorme menorá que estava colocada acima da bancada. Quando eu recebi a credencial para subir o julgamento, eu tinha um lugar marcado na plateia do tribunal. Eu estava na fila H, cadeira número 18. Isso ficava mais ou menos a uns 15 metros da jaula de vidro que protegia o Eichmann. Eu estava à esquerda de quem entra no tribunal e a jaula também ficava à esquerda. Então, eu devia estar assim, separado uns 15 metros do Eichmann, e eu pude acompanhar muito bem a figura dele, a fisionomia dele, os gestos dele, tudo. Me lembro, tinha falado isso antes, eu vou repetir. Apesar de tantas décadas decorridas, eu me lembro perfeitamente do momento que abriu-se uma portinhola, ele entrou na jaula de vidro, ficou parado, hirto, parado, não olhou para aquela plateia, que tinha plateia e balcão, não olhou para os lados, ele apenas olhou para cima. E o que ele viu em cima? Ele viu em cima, na bancada dos 3 juízes, uma enorme menorá com israelita escrito embaixo em hebraico. E vou dizer a vocês que aquela menorá colocada naquelas circunstâncias, naquele tribunal, e com aquele nazista que estava sendo julgado, aquela menorá me emocionou profundamente e me emociona até hoje. Agora, então, continuando, porque eu já vi que está difícil entrar a resposta, para vocês terem uma ideia, em geral, a postura dele, o comportamento, era de uma calma, de uma placidez impressionante. O momento mais pungente durante todo o desenrolar do julgamento aconteceu durante os depoimentos das testemunhas. Foram depoimentos, acho que o adjetivo parece meio rebuscado, mas é um adjetivo verdadeiro. Foram depoimentos lancinantes, assim, de partir o coração da gente e fazer a gente chorar sentado naquele tribunal. Cada depoente daqueles todos sobreviventes do Holocausto que vieram, cada um contando os horrores pelos quais tinha passado. E aí, gente, tem um outro aspecto muito importante, como o legado do julgamento do Eichmann. Isso aconteceu quando vieram 2 depoentes. Uma mulher, era moça ainda, só 15 anos depois do fim da guerra, uma moça chamada Zivia Lubetkin, e um poeta, um belo poeta, que morava num kibbutz em Israel, já morreu há muitos anos, chamado Abba Kovner. Eles tinham lutado na revolta do gueto de Varsóvia e fizeram a narrativa do que foi a revolta dos judeus no gueto de Varsóvia
que foi algo verdadeiramente impressionante. E por que foi não só impressionante, como foi importante? Porque eles resgataram que nem todos os judeus tinham sido cordeiros. Aliás, existe um filme, Inferno e Sobibor, não sei qual é o título do filme em português, que é com Alan Arkin, o filme, e esqueci aquele holandês bonito, esqueci o nome dele agora. É um bom filme, inclusive. E o mais curioso é que depois, anos depois, Rutger Hauer, o nome do... Rutger Hauer, exatamente. Isso. Obrigado. Nada. Ele fazia o papel de um russo e o Alan Arkin fazia o papel de um judeu chamado Leon. Depois eu vou me lembrar o nome dele, pelo amor de Deus, é muita memória. Eu sei que esse Leon, que liderou a revolta do campo de Sobibor, 6 meses depois que ele saiu de Sobibor, ele foi morto pelos poloneses. Tudo que os poloneses, hoje em dia, estão querendo esconder com relação ao Holocausto, aliás, tem até leis polonesas atuais querendo reprimir as narrativas do Holocausto, porque os próprios poloneses foram algozes de milhares de judeus durante o Holocausto. Eles não precisavam esperar os nazistas para matar os judeus. Então, o mais curioso, foi preso aqui no Brasil, me lembro o ano exatamente, foi 68, 69, por aí, que trabalhava na Mercedes de São Paulo, um nazista chamado Stangl. Esse Stangl tinha sido um dos comandantes exatamente do campo de Sobibor. Esse Stangl foi preso aqui no Brasil, o governador Abreu Sodré de São Paulo, que deu a ordem para prenderem o Stangl. Ele foi levado para a Alemanha, foi julgado na Alemanha, e a principal peça de acusação contra ele foi exatamente o livro do Stanislau. E o Stanislau compareceu ao julgamento do Stangl como testemunha. E o Stanislau, que era muito extrovertido, bom sujeito que ele era. Tiveram 2 eventos de submarinos depois do final da guerra que apareceram em Mar del Plata. Depois tinham boatos, né, sobre desembarque clandestinos no litoral da Patagônia. E qual era a percepção de Israel em relação à Argentina? E quero mais uma outra coisa. Na década passada, eu estava uma vez em algum lugar na Argentina, liguei a televisão e vi um documentário, era governo Kirchner, é importante falar isso, e era TV pública. E tinha um documentário que sustentava que a prisão do Eichmann era, na verdade, que tinha uma conspiração por debaixo, que Israel ajudaria, por debaixo dos panos, o desenvolvimento nuclear da Argentina. Olha, é o seguinte, é impossível dizer que em 1961 Israel tivesse alguma percepção sobre a Argentina, até porque essa história dos submarinos existe, ela vem correndo desde o fim da guerra, que essa história dos submarinos na Patagônia, isso é conhecido, mas nunca foi comprovado. O documentário que você assistiu, eu posso até reconhecer que seja um documentário válido, mas realmente as teorias conspiratórias, os folclores que existem em torno de tudo que diz respeito à captura de nazistas pelo mundo afora, é impressionante. Tem a parte verdadeira, a parte da realidade, que foi muito grande, mas desculpe a expressão, em tudo isso tem um lixo muito grande também. Muita tolice, tem muita invencionice. O Eichmann foi capturado por intervenção de um promotor alemão, judeu, chamado Fritz Bauer. Foi ele que, pela primeira vez, conseguiu detectar a presença do Eichmann na Argentina. Foi ele que entrou em contato com o Mossad para falar do Eichmann na Argentina. E, apesar de todo o folclore, a história da captura do Eichmann realmente é muito boa para cinema. A gente já viu muitos filmes com coisas parecidas. Mas, realmente, a maior preocupação dos agentes israelenses, do Estado de Israel,
era ter a mais absoluta certeza de que aquele era o criminoso de guerra Adolf Eichmann. Tanto que, quando ele foi interrogado, uma coisa muito curiosa, disseram assim para ele: o seu número na SS era 9633, e ele disse: não, era 9632. Ele mesmo acabou se entregando sem querer. Os acessórios da questão, outro aspecto interessante que o Tzvika me contou, eles vestiram o Eichmann o uniforme de comissário de bordo da El Al para conseguir colocá-lo no avião para levá-lo para Israel. Eles deram o sedativo e passaram pelas autoridades argentinas em Buenos Aires. Então, olha, esse nosso colega aqui está meio de porra e tal, nós vamos levar ele para o avião. Ele estava vestido como comissário de bordo. E o meu amigo me contou que na hora que o Eichmann vestiu o uniforme e na hora que ele botou o cap, assim, como se ele tivesse se iluminado por dentro de estar novamente vestindo um uniforme. Com relação à Argentina, sinceramente, eu não posso dizer que Israel, naquela quadra dos acontecimentos, houvesse uma percepção sobre a Argentina. O que aconteceu, sim, foi uma questão diplomática, foi muito séria. A Argentina ficou ofendidíssima com a captura do Eichmann no território dela. A Argentina fez uma reclamação, não sei se a palavra é essa, fez uma proposição, uma reclamação nas Nações Unidas, e a diplomacia de Israel teve que dar muita volta para poder contornar e voltar a uma boa com a Argentina. O governo argentino ficou extremamente irritado com a captura do nazista, ou fosse quem fosse, em solo argentino. Ok? Próxima é a Gilda Zucchim, por favor. Boa noite, Zev. Boa noite. Está aberto? Tá, né? Queria saber como é que era o clima, e duas perguntas, na verdade. Uma, eu queria saber onde estão os restos mortais desses nazistas que foram julgados em Israel, e queria saber como era o clima em Israel, tanto em Jerusalém quanto na Israel inteira, das pessoas vivendo aquilo tudo. Queria muito saber isso. Tá, vou te falar. É uma coincidência enorme. Pegando uma parte da sua pergunta, faz 2 dias eu assisti a um documentário, acho que era da Frontline, que é um programa americano, documentário com imagens que eu nunca tinha visto antes, exatamente dizendo o que tinha acontecido com os corpos dos nazistas que foram enforcados em Nuremberg. Foram 12 condenados, o Göring suicidou-se na cela dele, e depois foram 12 enforcados. E eu vi nesse documentário uma coincidência enorme, você está me perguntando. Escreveram em cima nomes de soldados americanos que tinham morrido, para dar a impressão que aquilo seria um enterro de soldados americanos. Esses 12 caixões foram colocados em caminhões e levados para um local rigorosamente desconhecido na própria Alemanha. Então, não se sabe onde esses caixões foram colocados, mas, de qualquer maneira, os corpos dos nazistas enforcados não foram vilipendiados. Eles tiveram um funeral, digamos, digno, apesar de terem sido enforcados. A percepção em Israel foi o seguinte: parte da população até tinha ficado contra o julgamento do Eichmann. Por quê? Porque não queriam que os horrores do Holocausto fossem revividos daquela maneira tão direta, tão brutal. Eu me lembro que eu peguei um táxi uma vez, estava conversando com o chofer do táxi lá em Israel, em Yiddish, falando sobre o julgamento, e ele me falou em Yiddish, vou falar a frase em Yiddish que ele falou, que chega a ser engraçado. Ele diz assim: Mirov nos gedacht tudo via Loch in Kopf. Quer dizer o seguinte: nós precisávamos desse julgamento como se precisássemos de um buraco na cabeça. Essa é uma expressão em Yiddish que existe, a Loch in Kopf. Agora, por outro lado, grande parte da opinião pública de Israel ficou muito a favor do julgamento, porque a juventude, veja bem, a guerra acabou em 1945. Houve uma enorme massa de imigrantes para Israel depois da independência em 1948. Então, as crianças pequenas que chegaram e as que nasceram depois de 1948 tinham entre 16 e 20 e poucos anos de idade e que não tinham conhecimento
do que tinha sido o Holocausto. Então, foi muito importante a juventude israelense daquela época tomar conhecimento do que tinha sido o horror do nazismo. Entende? E eu acho que foi um serviço muito importante que o julgamento prestou à juventude israelense daquela época. Agora, tinha mais um detalhe lá nos acessórios, eu não estou me lembrando agora, depois eu volto. Roberto Flamenbal, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Via. Boa noite. Boa noite. Apenas só um detalhe, a questão da captura do Eichmann, na verdade, quem localizou e o governo de Israel não acreditou foi um advogado cego cuja filha, Silvia, na verdade, namorou um dos filhos dele que trabalhava... Certo, eu escrevi sobre isso. Exatamente, muito e o certo. governo de Israel não acreditou. Aí, na insistência, é que noticiaram para o promotor Bauer, que levou para Israel e, assim, realmente aí homologou a vinda do Mossad. Né? Na verdade, exatamente. A história começou. E a filha nem mora mais no Israel, mora nos Estados Unidos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre tive muita dúvida e já conversei com muitos grupos e ninguém soube me responder. Você acha que, na verdade, o que aconteceu nas Olimpíadas de Munique foi uma reação à captura do Eichmann por Israel? Ou seja, a benevolência que a Alemanha tratou a hipótese, os erros crassos, a inércia, a incúria, foi uma resposta a Israel? Deixa eu dividir, a tua pergunta é muito boa, deixa eu dividir em duas partes. Em primeiro lugar, a sua narrativa da pessoa cega é corretíssima, corretíssima. Foi o Fritz Bauer que tinha apontado para o Mossad a existência deste judeu cego que vivia na Argentina. A filha dele realmente namorava um dos filhos do Eichmann e foi seguindo esse filho do Eichmann que o pessoal do Mossad conseguiu achar a casa dele na Rua Garibaldi. O Orion participou diretamente de todo o processo, de todo o planejamento de captura do Eichmann, porque ele estava muito receoso de que não fosse o Eichmann. E aí tem um detalhe da maior importância, que é o seguinte. É sabido que quando ele foi dizendo que estava indo para Israel para ser julgado de própria vontade. E esse documento era muito importante até para contestar, que foi usado depois na diplomacia israelense, nas Nações Unidas, para contestar a Argentina. Olha, o homem escreveu aqui que estava indo por vontade própria. A gente só deu meio sequestro, enfim. Mas era um papel importante. Agora, veja bem o cuidado que Israel tomou com isso. Quem coordenou tudo isso em Israel foi um grande homem de inteligência de Israel, que morreu há 1 ano, 2 anos atrás, chamado Rafi Eitan. Eu não conheci o Rafi Eitan, só falei com ele uma vez pelo telefone, muito simpático ele, porque ele era muito amigo do meu grande amigo em Israel, que era o jornalista Uri Dan. Eu cheguei a falar com o Rafi Eitan uma vez. Então, o Rafi Eitan, ele foi a Buenos Aires, inclusive, comandar a operação toda. Mais do que o Ister Arel, que era o chefe do Mossad, o Rafi Eitan era assim, um chefe paralelo, mas o Rafi era a grande cabeça da inteligência de Israel e foi durante muitos anos. O Rafi Eitan foi a Buenos Aires, inclusive. Então, a grande preocupação, como eu já tinha acentuado antes, é que realmente fosse o Eichmann. E eles não sabiam de que maneira poderiam fazê-lo assinar aquele papel. E que termos que deveria ser, como deveria ser escrito o documento que ele assinou. Então, antes ainda de que fosse capturado, um dos agentes do Mossad, que aliás foi um dos principais na captura, chamado Tzvi Aharoni, Aharoni foi procurar o procurador-geral de Israel, que era o Moshe Landau, que viria a ser o presidente do julgamento. Ele foi procurar o Moshe Landau e disse, olha,
o plano é esse. Nós pretendemos capturar fulano assim, na Argentina, e queremos que ele assine um papel como devem ser os termos. E o Moshe Landau, como procurador-geral, foi quem deu, digamos assim, um arcabouço jurídico do papel que o Eichmann deveria assinar para que isso tivesse, entre aspas, alguma validade. A gente sabe muito bem que era apenas uma formalidade. Mas realmente foi através desse judeu cego do Buenos Aires e da filha que acabaram encontrando ele na Rua Garibaldi. Ok? Perfeito. Carlos, por favor. É o Celso Logorotti, por favor, Celso. Boa noite a todos, boa noite, Zev. Eu queria, nesse gancho da Hannah Arendt, comentar com você se a tese da banalidade do mal, durante o episódio do julgamento e durante as discussões todas sobre esse tema e sobre o comportamento que o Eichmann deu perante o julgamento como se fosse um funcionário público, você não acha que, depois do julgamento, houve um arrefecimento no mundo de caça aos nazistas? É o seguinte, voltando a Hannah Arendt, vou repetir, o que mais me perturba foi o rótulo que foi aplicado com relação à banalidade, essa premeditação. Isso é um comportamento do Eichmann. Durante o julgamento, eu acentuei e repito, ele parecia um funcionário do departamento de coleta de lixo de alguma cidade, um funcionário com boas maneiras, aplicado, mas nem se esperava nada diferente. Ele só se movimentou um pouco durante os depoimentos dos sobreviventes do Holocausto. Para não dar assim, nenhuma manifestação muito evidente do que ele estava ouvindo, quando o depoimento atingia assim, um pico de grande intensidade, ele torcia o nariz para um lado e para o outro, torcia o nariz. Um dia, eu me lembro, quando o promotor fez até uns esquemas e começou a mostrar como funcionavam as câmaras de gás, nesse dia ele tirou um lenço do bolso e passou no rosto dele. Esses foram os raros momentos em que ele fez algum gesto a mais do que seria de se esperar da parte dele. Sabe, o Eichmann tinha o comportamento de um oficial nazista muito disciplinado. E ele foi disciplinado durante todo o julgamento dele. Márcio Grossmann. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos parados ou estamos continuando? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Márcio. Pode continuar, Márcio. Bom, a minha pergunta até já foi feita antes pela Gilda. Eu queria saber como é que o povo israelense reagiu nesse julgamento, né? Porque existia aquela tendência do judeu de Israel não concordar muito com a falta de reação dos judeus que foram mortos no Holocausto. Mas eu queria abordar um outro tema. O Ben-Gurion ele não participou em nenhum dia do julgamento do Eichmann, né? Ele não frequentou a corte em nenhum dia, né? E no livro da Hannah Arendt, inclusive, ela fala que o Ben-Gurion usou um pouco esse julgamento também para dar uma fustigada nos países árabes, que a gente sabe que receberam diversos criminosos nazistas também depois que a guerra acabou, né? Como conselheiros de guerra, etc., eles se esconderam nos países árabes. Eu queria saber se você teve essa percepção que o julgamento também era uma forma do Estado de Israel meio que mostrar essa colaboração árabe, né? Porque estava no auge daquela guerra que não era tão fria assim, né? Teve um conflito em 1950. Não, tudo bem, já entendi. Eu queria saber a sua percepção sobre isso. Tudo bem. Eu tenho que voltar só um minuto, fazer um rewind rapidinho. É que, durante o julgamento, o rótulo da Hannah Arendt, Banalidade do Mal, isso não aconteceu durante o julgamento, não. O livro dela é de 63, 2 anos depois do julgamento, quando esse rótulo surgiu. O Ben-Gurion jamais foi, em nenhum momento, ele foi ao tribunal. Quem compareceu ao tribunal, e eu vi, porque citou no balcão que ficava acima da plateia principal, digamos assim, a Golda compareceu uma vez,
Provavelmente outros altos dignitários de Israel compareceram ao julgamento, mas nessa questão de comparecer ao julgamento, tem um detalhe muito, muito curioso, que meu amigo Tzvika capturou, o Eichmann me contou. Teve um dia que ele resolveu ir até o julgamento, o próprio Tzvika. Ele disse que foi, entrou, sentou, ficou acompanhando o julgamento, e de repente ele pensou o seguinte: tem tanta gente aqui, e só quem sabe quem eu sou é o próprio Eichmann, mas ninguém sabe quem eu sou. Isso foi o que o Tzvika pensou enquanto estava sentado no julgamento. Agora, quanto a essa questão dos países árabes que acolheram nazistas, em primeiro lugar, não foi um número tão grande. Teve o Alois Brenner, foi para a Síria, e teve o famoso episódio dos cientistas alemães que foram levados por Nasser, pelo Gamal Nasser, para o Egito, e esses cientistas alemães foram alvo do Mossad. Inclusive, o meu amigo participou dessa operação, eu não posso entrar em mais detalhes do que ele me contou, mas Israel fustigou exemplarmente todos os cientistas alemães que foram fazer armas químicas, armas letais contra Israel. Agora, voltando a Hannah Arendt, eu tenho uma desconfiança profunda de qualquer assunto judaico que ela coloque o dedo. Primeiro, na juventude dela na Alemanha, ela era uma ardente sionista. Era uma ardente sionista enquanto era amante do Martin Heidegger, filósofo, e ficou associado ao nazismo. Hannah Arendt foi amante dele. Básicas para poder utilizar os jovens, né, confiáveis dentro da coletividade de Curitiba. E eu lembro que tinha uma época que, infelizmente, naquela época não tinha celular, era aquele telefone nas esquinas, né, funcionava muito bem. Isso, falava bem, mas era complicado, porque na hora que você precisava, vendo retrospectivamente, né? Realmente, hoje, você com o celular faz tudo. Mas lembro que nós dois fomos perseguir uma pista que poderia levar ao Mengele. Era um indivíduo que estava no hotel e nós perseguimos o indivíduo. Em dois, assim, com todas aquelas táticas de cuidado, né? Separados, tal. Aí ele foi para a estação rodoviária de Curitiba, de repente comprou uma passagem. Daí nós olhamos para nós, e agora? O que nós fazemos? Como que vamos continuar a perseguição? Daí, não, é legal. Daí meu companheiro falou, tudo bem. Daí acho que vamos tentar embarcar também, né? E o ônibus ia para a cidade de Blumenau. Interessante. Bom, acabamos comprando a passagem e fomos separados, observando o indivíduo. Quando entrou na cidade de Blumenau, o indivíduo mandou parar o ônibus e desceu. Bom, se a gente fosse descer no mesmo momento, claro que nós íamos nos identificar. Aí deixamos a descer e assim que o ônibus começou a andar um pouco, aí nós descemos e perdemos totalmente a pista do indivíduo. Ainda bem que tínhamos um pouco de dinheiro para voltar. Não, boa história. Você devia escrever essa história, é muito boa. Pois vou falar com o Cláudio para escrever isso aí. Boa ideia. Deixa eu acrescentar ao que você está falando. É o seguinte, sempre teve uma grande preocupação. Primeiro, saber se a pessoa era realmente a pessoa. Foi uma grande dúvida para saber se o Eichmann era realmente o Eichmann. Depois, quando se descobriu que o Mengele tinha vindo para o Brasil, a esses nazistas, nunca moveu uma vingança. E era muito fácil chegar e tirar por trás e dar um tiro na nuca de um ou do outro. Não era isso. Sempre a intenção foi tentar prendê-los para levá-los ao julgamento. Nunca foi diferente disso. Ok? E o Mengele merecia, claro, puxa, o que ele fez é indescritível, né? Eu sou médico, então a gente, quando lê e é descrito o que ele fazia, olha, é indescritível, é uma coisa assim, tão brutal, né? Que não dá nem para mencionar.
Eu entrevistei uma ocasião aqui no Rio o professor Jaime Landman, era um professor emérito aqui no Rio de Janeiro, e o Jaime deu uma entrevista justamente sobre este assunto, dizendo que todos os chamados experimentos que o Mengele fez no campo de concentração que não tinham o menor valor científico, não tinha base científica nenhuma, que era muito mais sadismo do que qualquer outra coisa. Isso foi a declaração que me fez o professor Landman. Sim, realmente. Outra coisa. Eu conheci esse legista que veio de Israel, era um senhor já de 70 e tantos anos, petito, assim, baixinho, muito, sei lá, ele parecia, sabe, como, não sei se você conhece aqui o Rio de Janeiro como é, que tinha aqueles donos de lojas de imóveis na Rua do Catete. Então ele me dava aquela impressão de dono de loja de imóveis da Rua do Catete, o legista. E eu convidei ele para falar comigo, o legista veio, esse judeu veio, e eu fiquei insistindo com ele, assim, mas vem cá, me diz uma coisa, você que fez a autópsia, fez a exumação, era o Mengele de verdade? E ele me dizia assim, um dia eu te falo. E eu dava outra volta, perguntava, e ele dizia assim, um dia eu te falo. Claro que nunca mais vi esse legista, e fiquei sem saber da palavra dele. É isso aí. Mas ficou confirmado ou não? Não, ele não me falou. Um dia eu te falo. Mas depois foi confirmado que era o Mengele mesmo. E o próprio ele confirmou. Infelizmente conseguiu fugir, né? Infelizmente. Porque era um indivíduo que... Bom, sem comentários maiores. Sem comentários, exatamente. Bom, tá ótimo, que bom falar. Um abraço a todos aqui de Curitiba. Tchau, um abraço. Um abraço. Já está criando aqui. Abraço. Obrigada. Zev, o Gerson Guelma, ele está com um microfone ruim, então ele passou aqui a pergunta e eu vou fazer para você. Tá bom? Vou ler. Só um momentinho só. Oi? Só desculpa interromper. Eu vou pedir aos participantes que sejam breves nas perguntas, que a gente já está a 1h40 de conversa, senão não vai acabar nunca a conversa, o Zé vai ficar cansado. Então, não, tudo bem, por mim não. Eu falei que se me deixarem falar, vai até amanhã de manhã, não tem problema. Obrigado, Zé. Oportunidade de ouvir vocês. Obrigada pela sua atenção. Posso ficar até às 3 da manhã, viu, ouvindo. Eu estou disposto a ficar até amanhã de manhã com o Zé. Tudo bem. Viu, Zé? Você é muito querido. Bom, então vou ler aqui, tá? Acreditando que você tenha assistido a Operação Final, pergunto o quão romanceada foi a captura e sobre a execução propriamente dita, parece ter sido montado um esquema para que não se soubesse quem foi verdadeiramente o responsável. É possível que isso tenha ocorrido? Bom, deixa eu entrar nessa questão da captura, que é muito interessante. Tem um artigo, eu não sei se vocês conhecem um site chamado Mosaic, que é um site judeu muito bom. E tem um historiador judeu chamado Martin Kramer, que é da melhor qualidade. E ele escreveu, acho que no ano passado, 2020, não me lembro exatamente, acho que no ano passado, ele escreveu um texto, um artigo, muito consistente, muito bem argumentado, sobre assim, a verdade sobre a captura do Eichmann. E esse texto do Martin Kramer é fácil, gente. Vocês têm que botar assim, Mosaic no Google, está direto, Martin Kramer Mosaic no Google. Aí vão aparecer os artigos que ele escreveu. Entre esses artigos tem um sobre a verdade da captura do Eichmann. E nesse artigo, ele fala muito mais sobre o filme que fizeram da captura do Eichmann do que exatamente sobre a captura. Ele faz muitas restrições à maneira como foi abordada a questão do filme. Ele faz muitas restrições à narrativa que me foi feita pelo meu amigo, que me disse que interrogou o Eichmann, e o Martin Kramer argumenta que ele não tinha suficientemente conhecimento de alemão para poder ter entrevistado o Eichmann, e quem entrevistou o Eichmann foi um dos agentes chamado
Tzvi Aharoni, e foi esse Tzvi Aharoni, inclusive, que conversou com o Procurador-Geral de Israel, e tanto faz, porque se foi de um ou se foi de outro, o fato é que a narrativa é empolgante de qualquer maneira. Enquanto o Eichmann estava preso, nem que ele tivesse falado para uma pessoa ou para outra, ele falou uma coisa terrível. O meu amigo, Zika, me contou, e o Eichmann falou para ele, não, eu fui na Palestina, fiquei muito impressionado com o trabalho dos pioneiros judeus, o trabalho agrícola dos pioneiros judeus, e até aprendi a dizer uma coisa, quer ver? E virou e disse, Shema Israel, e recitou Shema. O Tzvika me contou, e quando ouviu da boca do Eichmann o recitativo do Shema, a vontade que ele teve era de avançar no pescoço dele, mas naturalmente ele não pôde fazer isso. Acho que está respondido, né? Acho que sim. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Até agora, deixa eu então voltar um instantinho, que é interessante esse artigo do Martin Kramer, porque ele narra como foi difícil e tormentoso psicologicamente para o ator Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, que é um grande ator, interpretar o Eichmann. Ele não queria, porque ele não se sentia bem interpretando o Eichmann, e que no fim ele disse, não, eu vou fazer o papel, mas vou fazer o papel em homenagem aos 6 milhões que morreram. Foi o que Sir Ben Kingsley falou. Mário Becker quer fazer uma pergunta também. Eu também. Me ouve? Estou ouvindo. Ok. Primeiro, parabéns, achei uma descrição muito viva de alguém muito obrigado. Que teve nos momentos tão dramáticos da vida judaica dos nossos dias. Pergunta, o que você sabe, o que se sabe sobre o pouso do avião? Acho que era um Britannia, né, naquela época. Britannia, exatamente. O topo era o Britannia, me lembro. O que se sabe sobre o pouso dele no Brasil, que parece que foi no Recife? Foi no Recife, exatamente. O que houve de segurar, assim, houve algum problema desde que chegou? Não, você tem razão. Tudo bem. Não fazia parte, não sei exatamente o detalhe, de Israel, a embaixada naquele tempo era no Rio de Janeiro, o embaixador era o Yosef Tekoa, Tekoa que foi embaixador de Israel. Aliás, foi um embaixador excepcional. E o Tekoa faleceu ainda muito jovem. Mas foi ele que interferiu para a liberação do avião, e realmente pousou no Recife e foi embargado lá. Mas foi uma coisa pequena. Não chegou a assustar tanto, não. Uhum. Não teve a história de que era iria levar... Era um caixão que tinha, né? Ele estava, pelo que eu entendo, não, um absolutamente. caixão. Não, absolutamente, não. O avião trazia a delegação oficial de Israel para os festejos da Argentina e tinha a presença do Abba Eban. Eu acho que foi até, porque era uma grande figura, o Abba Eban, acho que foi até a presença dele que ajudou a ser liberado imediatamente do avião. Não tinha caixão nada, imagina. Não iam dar uma sopa dessa. Segunda e rápida pergunta. Um escritor escreveu sobre Eichmann. Você conhece alguma coisa do trabalho do Ariel Magnus? Não conheço. Não conheço. Aí não quero parecer tão sabido. Realmente não conheço mesmo. A esposa do Yosef Tekoa era Ruth. Ruth, exatamente. E o Tekoa tinha uma irmã que morava em São Paulo, inclusive. Uhum. Dúcia. Como é o nome? Dúcia. Ah, é? Estou com ele na Cibra. Faz tempo que eu não vou para Porto Alegre. Muito obrigado, viu? Achei que... Obrigado muito o aspecto humano. Muito obrigado. A Cima quer perguntar também. Cima, né? Oi, é rapidinho, né?
Fora o Mengele, havia desconfiança de outros nazistas aqui no Brasil? Lembra do Sucurs, o homem dos pedalinhos, aqui na Lagoa. O homem dos pedalinhos, claro. Quem? Eu não estou lembrando. Então, deixa eu falar. Moisés, fala você. Moisés, conta a história do Sucurs. Não, deixa o Zé contar. Martelaram a cabeça dele. O Sucurs era um oficial do exército da Letônia. E o Sucurs foi assim, um consagrado perseguidor e assassino de Deus. Que época que foi isso? Que ano? Oi? Ele montou no Rio de Janeiro, que era alugava pequenos barquinhos, se alugava na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eram os famosos pedalinhos da Lagoa, que eram assim, muito disputados turisticamente. Meus filhos, quando eram pequenos, adoravam os pedalinhos da Lagoa. Eu fui 1000 vezes no pedalinho da Lagoa, mas o que aconteceu com os Sucurs, isso foi mais ou menos nos anos 70, o Mossad entrou no circuito, não tiveram absoluta certeza de quem era o Sucurs, e mandaram uma pessoa, um agente do Mossad, como se fosse um homem de negócios, e atraiu o Sucurs para fazer um negócio de pedalinhos no Uruguai. Eu não sei, detalhes aí é muito difícil, mas deve ter sido de uma forma tão convincente que acabaram atraindo os Sucurs para ir para o Uruguai. E no Uruguai levaram ele para uma casa. Quando ele percebeu que estava sendo preso por israelenses, houve uma luta corporal de proporções enormes, e nessa luta corporal foram obrigados a executá-lo. Porque a intenção era prender e levar para julgamento também. Mas isso foi raros ex-nazistas e não chegaram a ser julgados e foram executados por Israel antes. No caso do Sucurs, inclusive, escreve-se com C cedilha U-K-U-R-S. Basta vocês entrarem no Google, tem a história inteirinha do Sucurs. Obrigada e parabéns para você, maravilhoso. Obrigada. Ok? Só não fala o que está escrito aqui. Pode falar. Estou abrindo. Agradecer ao Zé, é claro, foi uma aula de emoção, de vivência, e exatamente, cronologicamente, só poderia sair de cabeça também de jornalistas, quer dizer, exatamente 60 anos depois, um dia depois do início de que tudo isso aconteceu. E agradecendo e esperando outras oportunidades do Zé. Agora, essa pauta até que continua. Eu quero convidar vocês, nós, do Segundas Intenções, queremos convidar todos vocês para o dia 19. O tema é muito dentro deste momento que estamos vivendo. A pesquisadora e historiadora Sylvia Lerner, que está em Israel, ela vai falar no dia 19, às 18 horas, sobre o seu livro A Arte em Tempo de Intolerância. O que é isso? É a primeira publicação em português sobre o tema. O livro, escrito pela historiadora Sylvia Lerner, faz uma análise do campo de concentração da cidade de Terezin, que passou a se chamar Theresienstadt, após a ocupação dos nazistas, na antiga Tchecoslováquia ainda. Através dessa obra cultural, produzida pelos judeus, ela pegou todas as manifestações artísticas de gente em campo de concentração, música, teatro, poesias, revistas, e os desenhos feitos pelos adultos quanto pelas crianças. Esses desenhos ganham, aqui está o livro, eu estou lendo, estou me emocionando, principalmente com os desenhos e com a fala e com a pesquisa da Sylvia Lerner. O horário 18 horas, porque como ela está em Israel, 5, 6 horas lá para cima, ela, enfim, o convite está feito, todos vocês vão receber o convite e o tema é incrivelmente emocionante, o relato dela é emocionante, o livro é emocionante e ela vai seguir
ela vai, como é que eu vou dizer, nos passar essa emoção dessa pesquisa, do que se fez num campo de concentração na área, digamos, da música, do teatro, da poesia. Estão todos convidados para segunda-feira que vem, dia 19, 18 horas. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, Zé. Dá licença agora, deixa eu dar o fecho de ouro aqui. Moisés, muito obrigado. Suzana, muito obrigado. Eu quero agradecer do fundo do coração, mas assim com toda a sinceridade, todas as pessoas que assistiram, todas as pessoas que fizeram perguntas. Fiquei muito, muito, muito tocado com tudo isso. Vocês sabem o que acontece? Nessa nossa profissão de jornalismo, a gente acaba ficando assim numa espécie de redoma. A gente escreve, aquilo vai para o papel, hoje em dia não vai para o papel, vai para a tela do computador, e a gente acaba não tendo um retorno daquilo que a gente escreveu e como isso chegou até as pessoas. Agora melhorou bastante, o e-mail e o Zoom e toda a tecnologia favoreceu muito o contato do jornalista com o público. E, para mim, particularmente, eu escrevo, aquilo vai para o papel hoje em dia, que eu escrevo 3, 4 vezes por ano para Moraxá, e eu não tenho esse retorno que eu tive hoje de vocês todos, ainda mais ouvindo meus amigos, que eu posso chamar assim, Pernambuco, do Curitiba, Porto Alegre, do Rio de Janeiro. Olha, vocês não podem imaginar como isso aqueceu o meu coração nessa noite. Foi, assim, um prazer enorme. E eu falei que, se me deixarem, eu falo até amanhã de manhã, mas eu vou parar por aqui, porque já falei. E mais uma vez, muito obrigado a vocês todos.